Olá, meus amigões e amigõezonas mais queridos desse canal. Como é que vocês estão, hein, pessoal? Vocês estão bem, minha gente? No vídeo de hoje, minha gente, eu queria trazer algo especial. A gente tá sempre detonando o ceboso, falando daquele povo ceboso. Mas hoje, minha gente, eu queria falar de pessoas que saíram do sebo e estão encontrando a luz. Vamos falar de famosos, minha gente, que estão tendo encontro com Jesus Cristo nesse ano e alguns até um pouco antes. Depois da vinheta eu conto tudo pra vocês. Minha gente, o ator Denzel Washington teve uma carreira de sucesso, minha gente, ao longo de todos esses anos. Ele brilhou em Hollywood. Já esteve envolvido em várias controvérsias e diversas coisas polêmicas ao longo da sua carreira. Quase foi preso, minha gente. O homem, minha gente, nossa, dava um trabalho, mas um trabalho. Era ceboso que só. Só que, minha gente, Denzel resolveu mudar. A gente falou dele uns dias atrás, né? Que ele estava denunciando algumas coisas que aconteceram no tempo em que ele frequentou e conheceu a Casa do Pedire. Isso lá no passado. Mas Denzel, minha gente, teve um encontro verdadeiro com Jesus que transformou a sua vida e a vida da sua família. E agora, minha gente, nesse finalzinho do ano, Denzel Washington ganhou um dos maiores presentes ministeriais que alguém pode ganhar. Ele foi ordenado a pastor, minha gente, num evento lindo e emocionante. E ele declarou para o mundo inteiro que agora ele é definitivamente de Jesus. A gente sabe qual que é o impacto quando um famoso, uma pessoa que fala para as massas se convertem a Jesus? O impacto é gigantesco, minha gente. O nome de Jesus é proclamado em lugares que talvez jamais chegariam. E o Denzel, minha gente, viveu isso esse final de ano e foi algo muito maravilhoso. Minha gente, entre demonizações faciais, procedimentos estéticos que dão errado, que deixam pouco aquelas caras de tamanco ou aquelas caras de limão azedo chupado, sabe? A gente sempre falou de um cara chamado Eliezer. Ele é ex-BBB, minha gente, e também é marido da VTube, com quem ele tem 2 filhos. O filho dele, minha gente, o mais jovem, o Ravi, o mais novinho, recém-nascido, nasceu há poucos dias, com uma infecção gravíssima no intestino. Os médicos deram um diagnóstico de uma enterocolite e disseram que talvez o Ravi nem resistiria, minha gente. Foi aí então que Eliezer disse que algo, gente, uma força sobrenatural veio até ele, trouxe a cura do seu filho e mais do que isso, deu a ele, minha gente, a chance de recomeçar. Uma das coisas mais lindas que alguém pode experimentar na vida, minha gente, é experimentar do amor de Jesus. Dá só uma olhada no depoimento super emocionante do Eliezer, minha gente, que eu achei uma coisa extraordinária, uma das coisas mais bonitas desse ano. Dá só uma olhada. Eu nunca tinha acreditado nas pessoas. As pessoas que tinham vivido isso, tinham contado, eu nunca tinha acreditado nas pessoas. Não por achar que a pessoa estava mentindo para mim, mas eu sou um cara muito prático, muito racional. Então toda vez que alguém me narra uma experiência sobrenatural, eu procuro mais uma explicação lógica para aquilo. Então eu não sei se isso é um encontro com Deus, eu não sei se isso é uma experiência com Deus, eu não sei se o correto do termo é Deus falando comigo, eu não sei. Mas eu também nunca tinha passado por uma situação dessa igual a gente passou. Dia 2 de dezembro, numa segunda-feira, eu e a Vi, a gente recebeu uma notícia que a gente não queria receber. Era uma notícia que o Ravi tinha piorado. Nós estávamos na época, no dia, na semana, com uma expectativa muito grande, porque Ravi vinha melhorando os exames dele. Eu estava em casa, era por volta mais ou menos de 11 da manhã, 11h30, não sei. A Vi me ligou, a Vi estava no hospital. E aí a Vi me deu a notícia. Estava lá embaixo, eu subi aqui pro quarto. Isso aqui é o nosso quarto.
e ajoelhei, fui rezar. Ajoelhei. Eu não vou falar que foi pela primeira vez, porque eu acho que quando eu era pequeno minha mãe sempre me ensinou a rezar ajoelhado, mas depois que eu cresci, enfim. E foi exatamente aqui. Eu rezei aqui, ajoelhei aqui. Na minha oração, eu pedi para que Deus me mostrasse, que fosse muito claro comigo o que Ele queria da gente, o que Ele queria de mim, o que eu iria fazer. Eu ia atender, eu ia fazer qualquer coisa. E a única certeza que nós tínhamos durante todos esses dias, inclusive foi o que manteve a gente, assim, na medida do possível, calmo e o suficiente para a gente lidar com toda a situação. Era que Deus estava no comando de tudo. E por que a gente tinha essa certeza? Era unânime a opinião dos médicos em relação ao caso do Ravi. Eles chegavam, viam o raio-x, a radiografia, e falavam assim: como que essa radiografia desse bebê que estava na minha frente? Porque o Ravi clinicamente sempre esteve muito bem. O Ravi teve 2 quadros de hemorragia e não alterou nada a hemoglobina dele. A oração acabou. Me deu na cabeça de assistir um filme chamado A Cabana, um filme muito antigo, onde narra a experiência, um final de semana com Deus. E aí, quando eu botei o filme, eu descia as escadas para pegar alguma coisa para comer. E nesse pegar alguma coisa para comer, a nossa geladeira tem um display como se fosse um tablet gigante, assim. Eu abri e peguei o queijo. Quando eu fechei a geladeira, a tela já estava preta com um coração na tela. Um coração humano, não um coração da forma lúdica. Quando eu entrei no carro com o Cassiano, adivinha? A música estava tocando novamente, ela já estava tocando. E eu sabia que era a música pela foto, só que eu nunca tinha escutado a música. E era um nome estranho, Casa alguma coisa. Era um nome que eu nunca tinha escutado, porque eu não tenho um costume de escutar músicas. Eu não sei se o termo correto é esse, tá? Se é música gospel ou música de Deus. Começou a tocar música e na hora eu entendi o que estava acontecendo. Na hora minha ficha caiu. Eu falei, não faz sentido. A música apareceu do nada na tela da geladeira. E agora a música tá tocando quando eu entro dentro do carro. E aquilo me emocionou, aquilo me invadiu de uma forma que era a clara resposta do que ele queria comigo. E aí eu vou colocar aqui, ó, uns trechinhos da música para vocês entenderem o que era. Me convida para entrar na sua casa. Eu trago flores que trazem vida para essa casa. Toma teu trono, vem reinar. Mude todas as coisas de lugar, Jesus. Eu tiro a sujeira e deixo limpo. 9 horas da noite fez o exame de novo, repetiu o exame para acompanhar essa pneumatose. E adivinha? A pneumatose, as 2 tinham praticamente desaparecido. Qual que é a probabilidade de 2 pneumatoses desaparecer em algumas horas, sendo que quando ele foi internado, uma pneumatose levou 3 dias para sair? Enfim. E aí quando foi no domingo 8 de dezembro, fui à igreja e aceitei Jesus. Minha gente, um dos podcasts mais assistidos do Brasil todo é o Inteligência Limitada. E eu confesso pra vocês que o Inteligência sempre foi meu podcast preferido. Vocês podem perceber que eu sempre coloco diversos trechos do podcast aqui no meu canal, porque é um podcast do qual eu consumo, do qual eu assisto. Eu não gosto daqueles maconheiros do Podpah não, minha gente, que molecada chata e burra, mas eu gosto muito, minha gente, do Inteligência. O Vilela, minha gente, foi um comediante de muito sucesso, fazia shows e shows de stand-up, até ele resolver abrir o Inteligência e todo mundo fala, não, mas o Vilela vai fazer podcast, não vai dar certo. Deu e deu muito certo. O Vilela, minha gente, ele conta que na vida dele inteira, ele teve diversos altos e baixos com Jesus. Já frequentou diversas denominações. E o mais interessante, minha gente, é que Deus é um ser triuno e universal. Eu não estou falando aqui, minha gente, de uma placa de igreja, de uma religião, mas sim de pessoas que conheceram o real amor de Cristo.
Ele ficou durante muitos anos na igreja evangélica, minha gente, pulava de um galho em galho, parava, não ia mais, não frequentava e voltava pro mundão velho de guerra, minha gente. Mas ele disse que esse finalzinho de ano ele passou por um momento muito turbulento na sua vida, minha gente. Recebeu a visita do Frei Gilson no seu podcast. Incomodado? Silêncio, Vilela, é Deus falando com você. O silêncio é deserto. O silêncio é Deus querendo falar coisas que você não está preparado para ouvir no barulho. Então muitas vezes Deus vai te trazer para o deserto, fazer você silenciar. E veja, Vilela, muitas vezes é que você não está pronto para ouvir. E depois disso, minha gente, ele disse que está voltando a se reconectar com Jesus. Uma das coisas mais bonitas, minha gente, porque um homem pode ser íntegro, um homem, minha gente, pode ser carismático, mas um homem, uma mulher, quando tem Jesus, minha gente, tem um brilho diferente no olhar. Tem ou não tem, minha gente? Dá só uma olhada no depoimento muito lindo do Vilela, minha gente. Acho que minha vida, ela sempre foi marcada por essas idas e vindas, e eu tenho a sorte de Deus ter essa paciência comigo. Eu tô voltando, é só isso. A gente, o Yuji Tamashiro fez sucesso ainda muito criança no SBT, apresentando Bom Dia e Companhia ao lado de Priscila. Yuji entrou na fase adulta de uma maneira muito precoce. Ainda jovem, quando ele ainda apresentava o programa, um adolescente, ele já começou a frequentar as baladinhas do Tinhoso, sabe, minha gente? Começou a usar as dorgas do cão. Começou, minha gente, a fazer os bundalelê da vida com esses famosos. Ele ia nas rodas desses famosos e começava a fazer os bundalelê. E Yuji disse que por diversas vezes chegou no SBT completamente aloprado, minha gente, louco, tipo Dudu Camargo, sabe? Disse que ia no camarim, fazia peripécias no camarim com as amiguinhas dele, minha gente. Ele conta, minha gente, que de vez em quando ele voltava virado da balada com 3 mulheres dentro da casa dele. Um menino desse tamanhozinho assim, minha gente. E os pais dele ficavam num desespero sem saber o que estava acontecendo. Porém veio aquela fase horrível da pandemia, minha gente. E o Yuji acabou perdendo seu pai. O Yuji nessa fase, minha gente, começou a se aproximar de Deus e conheceu o verdadeiro amor de Jesus. Eu volto com a Mila, eu volto no pior momento da minha vida. No pior momento da minha vida. Por quê? Porque assim, eu separei da Mila, fui vivendo essa loucura toda, tive um encontro com o Senhor e ele começa a mudar a minha vida. E minha vida faz o que, ó? Eu começo a subir. Foi indo, recuperei tudo que eu tinha perdido. A dignidade, comecei... Vilela, as pessoas não precisavam falar. Eu entrava nos eventos, eu entrava nas emissoras, as pessoas olhavam pra mim assim e falavam... Não precisava falar, mano. Eu via no olhar das pessoas olhando, falando assim, esse menino é um talento desperdiçado, mano. Sério? Esse menino é um talento... Ele teve tudo. Toda a oportunidade do mundo ele teve. E aí se jogou tudo na bebida, se perdeu no meio do caminho. Que dó, né? Sabe quando você entra num lugar onde você era respeitado e as pessoas olham e falam assim, isso daí já era. Mas quando eu aceitei Cristo, tudo foi diferente. Ele começou a me levar novamente nesses lugares, aí já era diferente. Eles não olhavam mais pra mim como um talento desperdiçado, eles me olhavam como uma promessa. Isso não saía da boca deles, mas uma promessa pode vir, na opinião deles é uma promessa, mas eu enxergo como um instrumento de Deus. Hoje pra mim, minha gente, o Yuji é um dos meninos que tem um testemunho tão lindo, porque tem tanta gente que diz que tá indo pra Jesus, mas não consegue abandonar o mundão velho de guerra, o círculo de amizade antigo, aquelas coisas do sebo, né, minha gente? Mas ele, minha gente, mudou sua vida completamente. Enquanto a gente vê a Priscila Alcântara indo pro lado oposto, o Yuji, minha gente, tem brilhado cada vez mais na presença de Jesus. Minha gente, o ano passado o hit Despacito tomou conta de todas as rádios do mundo inteirinho, minha gente. E o cantor dessa música, o Daddy Yankee, tinha ganhado uma fortuna, minha gente. E o cara é daquelas correntonas pesadas no pescoço, fumeiro, minha gente, gostava, sabe, de levar umas raparigas pra sua casa. Ele disse que amava fazer uma surubinha, juntar um monte de mulher, sabe, tipo as festas da Débora Seco.
Diz que a vida dele era completamente louca, minha gente. Ele gostava de estar nesse universo da loucura. Mas ele disse que por mais que ele tivesse muito dinheiro, ele tivesse muita gente à sua volta, ele sentia algo, minha gente. Falta de algo. Um vazio existencial gigantesco. E esse vazio, minha gente, só Jesus preenche. Esse vazio, minha gente, que as pessoas sentem é do tamanho exato de Jesus Cristo. E agora, minha gente, no mês passado, ele anunciou que aquele show de reggaeton tinha sido o último show da sua vida. Ele fez um show lá no Coliseu em Porto Rico e declarou para o mundo inteiro que agora ele é de Jesus e que a sua vida inteira foi transformada e que ele jamais voltaria a cantar algo que não fosse para exaltar o amor de Deus. Gente, este día para mí es el más importante de mi vida. Y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxito que una vida con propósito. Por mucho tiempo yo intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar. Trataba de rellenar y buscar un sentido a mi vida. En ocasiones aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo. Y les tengo que confesar que ya esos días terminaron. Alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él. Pude recorrer el mundo durante años, ganar muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Por eso esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí. E que eu vivirei para ele. Que alegria, né, minha gente? É festa no céu. Minha gente, a Tati Zaki, vocês lembram dela? Ela fez A Fazenda há pouco tempo atrás, minha gente. Ela era uma funkeira desafinada, minha gente. Não dava certo aqueles funk. Ela falou, não preciso ganhar mais dinheiro. Fez Playboy, minha gente. Era dinheiro na mão, carcinha no chão. Fez OnlyFans, Privacy. Começou a fazer aquele monte de fotos, sabe? Daquele jeito como vinha o mundo, sabe? Se bulinando, era aquela coisa, mas ganhou muito dinheiro com essas coisas. Até que ela entrou na Fazenda 14 e conheceu Thomas Costa, minha gente. Thomas Costa é um menino que diz que vai pra igreja sempre, mas depois volta pro mundão, começa a vender a bilola na internet, minha gente. É algo terrível, né? E a Tati, minha gente, também teve um encontro lindo com Jesus. Ela vem sendo transformada dia após dia com o amor de Jesus. Quando eu me vestia de Tati Zaki, eu subia naquele palco e eu mascarava, tipo, o lamaçal que era a minha vida. Eu tive 3 depressões durante a minha vida. Minha primeira depressão começou com 13, 14 anos. Foi bem pesada, assim, foi bem difícil. A segunda depressão, na época eu falei que era por estafa, né? Muito trabalho, cheguei a fazer 6 shows em um dia. Uau! Não me pergunte como, mas começou por matinê. Foram 3 na parte da tarde, 3 na parte da noite pra madrugada. Acabei, sei lá, umas 8 horas da manhã. Então, assim, eu fui movida pelo dinheiro totalmente. Eu tava muito focada em mudar a realidade da minha vida, a realidade da minha mãe. E trabalhei, me entreguei. Meus valores ficaram pra trás. Deus ficou pra trás. Eu agradeci a Deus, mas muito hipócrita, porque em nenhum momento eu parei para ver se aquilo realmente era o que Deus apoiava, o que Ele queria de mim. Então, pelo livre-arbítrio, eu fiz tudo o que eu podia fazer, assim. Então, se tem alguém que nasceu em um lar cristão, eu falo muito isso no meu Instagram, e sente qualquer curiosidade do mundo, não vale a pena. Não vale a pena, porque eu tinha um vazio que era gigante, era do tamanho de Jesus. Enquanto eu não conheci Jesus, esse vazio não cessou na minha vida. E esse ano pra ela conta que foi o ano mais especial da sua vida, onde ela se conectou e se entregou pro Criador. Eu acho um exemplo lindo, minha gente, um testemunho maravilhoso.
Minha gente, eu quis falar desses famosos hoje porque o mundo tá tão carregado de exemplos ruins, minha gente. As pessoas têm se afastado tanto de Deus. A gente vê, no programa Tucanão Hulk, sabe? As pessoas revoltadas quando alguém fala no nome de Jesus. E o Natal, minha gente, nada mais é do que uma época onde a gente relembra e simboliza a vida e o nascimento do Rei dos Reis. A gente sabe que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas a gente usa essa data, minha gente, como símbolo. Tudo, minha gente, veio dele, por ele e voltará para ele um dia. A gente tá vivendo uma das piores fases que o mundo já viveu, minha gente. O amor de muitos se esfriou, minha gente. As pessoas começam a usar de artifícios, começam a usar de uma cultura woke para afastar as pessoas do verdadeiro sentido da vida, que é Jesus. Que nesse Natal você, minha gente, a sua família possa encontrar o real sentido da vida. Você que às vezes tá borocochô, tristinho, lembre-se, Jesus é do tamanho do teu vazio. Cuidado, minha gente, com as coisas que vocês ficam escutando. Ai, porque o mundo vai acabar desse jeito, porque vai vir isso o quê, porque os alienígenas vai descer. Tudo que você precisa saber sobre a tua vida e sobre o final de tudo tá escrito no livro mais precioso de todos, que é a Bíblia Sagrada. O resto de tudo isso é especulação e pode deixar você doente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E esse Natal, minha gente, é a festa dele. Então, vamos comemorar com alegria, minha gente, com entusiasmo. Porque Jesus, ele vive e reina para sempre. Um Feliz Natal para você, um Feliz Natal para toda a sua família. Eu amo muito vocês. Meu beijo e até mais.